Olá, ouvinte! Quero mandar um abraço especial para o Adriano Carvalho, que é o mesmo Adriano Mercedes. Quero mandar um abraço também para Rodrigo Meirelles e sua noiva Geisa. Quero mandar um abraço também para Dona Bárbara, para Dona Nilda, mandando um abraço especial também para Júnior Freitas, que é meu amigo de infância, que também acompanha aqui o canal de Fora da Gaiola. Mandando um abraço especial para minha mãezona Lene, que também está me ouvindo. Mandando um abraço especial também para minha esposa e para minha filha. Vocês são os amores da minha vida. Muito obrigado a você também que está escutando esse podcast nesse momento e que não é um conhecido meu pessoalmente, Você que é algum ouvinte aqui do canal de Fora da Gaiola, seja bem-vindo, sinta-se abraçado por mim, sinta-se abraçado pela Igreja de Jesus Cristo, tá bom? Inclusive, se você tá nesse podcast, você já sabe sobre o assunto que vamos tratar aqui neste momento. Nós vamos falar sobre o que é igreja, tá bom? Nós vamos abordar esse assunto de maneira um pouco extensiva. O meu objetivo aqui em tentar ser didático, eu não vou dizer que eu vou conseguir ser didático, pois eu não sou nada, eu sou apenas um cristão que tem 16 anos de fé. Eu sou uma pessoa comum como você, não sou nenhum herói da fé, não sou nenhum apóstolo super poderoso que está na televisão, eu sou apenas um irmão que vai tratar de alguns assuntos. Então eu quero que você entenda que quando eu for didático, a minha intenção não é, em hipótese alguma, do mais profundo do meu coração, te convencer de nada. O meu objetivo não é te convencer para que você acredite como eu acredito, nem te convencer e dizer que você está errado em pensar como você pensa. O meu objetivo é mostrar para você que está me escutando que existem outras visões, existem outras maneiras de se enxergar o mesmo assunto, o mesmo objeto. Quero agradecer também ao irmão Samuel Nogueira, Um abraço para sua família, Samuel, tamo junto. Quero agradecê-lo, pois ele foi a pessoa que me falou uma vez que a moeda tem 3 lados. Tudo bem, eu sei que você já ouviu falar que a moeda tem 2 lados, que é cara e coroa, mas o irmão Samuel me ensinou de maneira prática que a moeda não tem 2 lados, ela tem 3, cara, coroa e circunferência. Baseado nisso, nós podemos observar que, dependendo do ponto de vista, dependendo do ângulo que você olhar para uma moeda, ela será cara, coroa ou circunferência. Isso mostra que existem pelo menos 3 verdades sobre a mesma moeda. Depende somente do ponto de vista a qual você vai estar observando. Eu acredito que isso também se aplica à Bíblia, que é a Escritura Sagrada, A palavra de Deus está contida na Bíblia. Deus nos deu o privilégio de ter a sua mensagem em um livro, nos deu o privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós, nos ensinando todas as coisas. Ele nos deu o privilégio de ter enviado o seu único filho à terra para morrer por nós pecadores, nos salvando e nos tornando seus amigos, seus filhos. Então eu acredito que quando nós olhamos para a Bíblia, que quando nós olhamos para a Escritura, para a mensagem de Deus, dependendo do ângulo, nós podemos concordar ou discordar. Isso não quer dizer que você está errado e que eu esteja certo, ou o oposto. Quer dizer somente que o ponto de vista ao qual nós estamos observando a coisa faz com que a gente tenha percepções diferentes, tá bom? Eu não vou tentar te convencer a nada, mas eu vou ser o mais didático que eu conseguir ser. Tá bom? Quero dizer também antes, já estou enrolando muito tempo aqui, mas eu quero dizer para você o porquê que eu não estou fazendo um vídeo. Primeiro, porque eu acredito que um podcast é mais útil a você do que um vídeo. Pense bem, você pode usar um aplicativo, baixar o MP3 deste podcast,
colocar no seu celular ou em algum dispositivo e ir fazer a sua caminhada da manhã, a sua caminhada noturna, o seu exercício físico e ouvindo alguma coisa produtiva. Você pode também estar nesse exato momento ouvindo esse podcast, fazendo a sua comida, o seu lanche, trabalhando. Você pode estar ouvindo esse podcast tomando um banho, desde que você coloque o seu celular em um lugar seguro, tá bom? Então eu acredito que o podcast é mais útil, ele alcança mais a nossa vida. Só isso. Mas sem muita conversa, sem mais enrolação, sem muita explicação, vamos agora para o que é igreja, gente. Igreja vem da palavra eclésia. Eclésia significa congregação, assembleia, reunião de pessoas. Toda vez que tinha uma reunião de pessoas, era empregada a palavra eclésia. Eclésia não é uma palavra santa, tá bom, galera? A primeira coisa que a gente vai quebrar o tabu aqui é que a palavra eclésia não é uma palavra exclusiva da Igreja de Jesus Cristo, tá bom? A palavra eclésia significa assembleia, ajuntamento de pessoas, congregação. E era utilizada no Império Romano para se referir à reunião dos senadores. Então, quando tinham os senadores se reunidos, era uma assembleia. Tanto é assim que aqui na República Brasileira, né, na tentativa da República Brasileira, vamos falar assim, pelo menos essa é a minha opinião, nós não conseguimos ser uma república de verdade, né? Nós não conseguimos atingir o nosso objetivo. Então, na República Brasileira, quando tem a reunião dos senadores, como é chamada? Assembleia. Então, prestem bastante atenção. Se a gente fosse traduzir a palavra assembleia para o grego, era eclésia. Então, eclésia é uma palavra comum, não é uma palavra santa, mística, que pertence somente ao povo de Deus. Não, é uma palavra comum. Tanto é assim que existe uma reunião em Atos dos Apóstolos. Eu não separei esse texto, eu nem sabia que eu iria falar sobre isso de maneira mais profunda, mas eu vou colocar aí na tela para vocês verem. Se você estiver ouvindo esse áudio, em algum momento volte aqui no canal Brigada Noob e preste atenção no que vai aparecer na tela, que é o texto ao qual eu vou me referir agora. Para você que está ouvindo esse áudio, está próximo do seu aparelho de celular, próximo do seu computador, pode ir para a tela agora que você já vai ver o texto ao qual eu me refiro. Paulo estava pregando o evangelho e de repente se juntou uma grande multidão e foi perseguir o apóstolo e foi tentar prender o apóstolo para que ele fosse condenado. Ele estava causando tumulto na cidade, mas o pessoal conseguiu tirar Paulo de lá. No texto em grego, a palavra que aparece ali para aquela reunião de pessoas é eclésia. Veja que aquela galera que estava ali, eles estavam ali não para fazer parte da igreja como nós conhecemos, mas era uma gangue, um grupo de pessoas que estava reunido para espancar o apóstolo. E é chamado no texto grego de eclésia. Quem tiver dúvidas, por favor, é só pesquisar, tá bom? Tudo que eu falar aqui que vocês tiverem dúvida, vão pesquisar, procurem saber. Então a primeira coisa que a gente quebrou aqui, que a gente já desmistificou, é que a palavra eclésia significa, não significa igreja, né? Eclésia significa assembleia, reunião de pessoas, ajuntamento de pessoas. Aí você fala, irmão Dave, eu aprendi na igreja que a palavra eclésia significa reunião dos chamados para fora do mundo para congregar.
Eu também aprendi isso há 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu aprendi isso. A verdade é que nós somos, sim, o povo de Deus que foi chamado para fora do mundo para se ajuntar com Cristo, para congregar com Cristo, para vivermos unidos com Jesus. Mas o significado da palavra eclésia não é, não foi, nem nunca será esse. Isso é uma mentira que o sistema religioso traz. Por mais verdadeiro que seja o significado, né? Por mais real que seja o fato da gente ter sido chamado por Deus do mundo para congregar em Cristo, a tradução da palavra eclésia não é essa. Não sei se vocês estão conseguindo compreender. Não sei se eu estou conseguindo alcançar, né, o que eu estou tentando passar para vocês aqui. Eu não sei se eu estou conseguindo ser sucinto naquilo que eu estou dizendo. A tradução literal da palavra eclésia é assembleia, é reunião de pessoas, ajuntamento de pessoas, só isso. Tem nada de chamados para fora do mundo para congregar. Essa é uma ideia romântica da igreja. É a ideia do sistema religioso. A igreja primitiva nunca se referiu, nunca traduziu a palavra eclésia dessa forma. Essa ideia romântica surgiu com os teólogos agora, há pouco tempo. Tá entendendo? Aí você toma outro susto, né? Aqui no De Fora da Gaiola é o canal do susto. Muita coisa que a gente acha que é verdade, que a gente tem como verdade absoluta, na verdade não passa de enganação, não passa de enrolação, não passa de... Sabe por que vou falar de maneira bem clara para você que está me ouvindo. Sabe por que as religiões cristãs faz tanta enrolação em relação ao reino de Deus, faz tanta gafe, comete tanta palhaçada, como é o caso dessa tradução da palavra eclésia, né? Chamados para fora do mundo para congregar, né? Olha só, uma palavra significava uma frase completa, né? Sabe por que eles fazem essa palhaçada? Porque você que está aí do outro lado não estuda. Os líderes religiosos nos subestimam. Eles acham que nenhum de nós vai pesquisar, que nenhum de nós vai estudar. Por isso eles inventam um monte de doutrina e um monte de agonias e de lamúrias dentro da igreja, um monte de regra que não tem pé nem cabeça, porque eles sabem que você não vai pesquisar. Ao contrário deles, eu sugiro a você nesse exato momento, não acredite no que eu estou falando, vá pesquisar. Pode pesquisar. Agora eu sugiro a você que não procure num dicionário cristão, procure num dicionário de grego, porque o dicionário cristão é produzido pelo sistema religioso vigente. Então, você já sabe, né? Bom, tendo falado para os senhores qual o significado da palavra igreja, o que é igreja? O que é igreja? Se igreja vem da palavra eclésia, eclésia significa ajuntamento de pessoa, congregação, igreja é uma congregação. Igreja é uma congregação. E o que é congregação? Ajuntamento de pessoas. Pode pegar qualquer dicionário desse aí. A igreja de Jesus Cristo é o ajuntamento de pessoas que pertence a Jesus. A igreja de Jesus Cristo é o ajuntamento de pessoas que pertence a Ele. Isso é que é a igreja de Jesus. Congregação, quando você está lá num jogo de futebol, num estádio, você está congregado com todo mundo lá. Não tem misticismo também na palavra congregação, tá bom, gente? Quando alguém vai para um show de chiclete com banana, todos estão ali congregados, estão juntos, é só isso. Veja, nós mistificamos várias palavras a ponto de que a palavra congregação, que significa somente, né, ajuntamento de pessoas, nós mistificamos ela a ponto de que parece que essa palavra pertence à religião.
Mas não é. Nem a palavra eclésia pertence à religião e nem a palavra congregação pertence à religião. A religião utiliza essas palavras, mas elas não pertencem à religião. Existem ajuntamento de pessoas comum, mundano, ajuntamento de pessoas para o pecado, para o mal, e existem ajuntamentos de pessoas que servem a Jesus, que são de Jesus, que são salvos, e aí sim é o ajuntamento de pessoas de Jesus Cristo, igreja. Tá bom? Basicamente, igreja é isso. Existe um limite para esse ajuntamento de pessoas? Jesus estabeleceu um limite, olha, só é igreja se tiver 10 pessoas reunidas. Só é igreja a partir de 20 pessoas reunidas. Se tiver menos, não é uma congregação, não é uma igreja. Existe um limite de pessoas para que a gente possa dizer, olha, aquilo ali é uma igreja? Ou não existe? Eu mesmo sozinho, estando num quarto, eu posso dizer que eu estou congregando, eu orando sozinho a Deus no meu quarto ali, eu posso dizer que isso é uma congregação, eu posso dizer que isto é uma igreja? Existe ou não um limite de pessoas, de ajuntamento de pessoas, para que eu possa dizer que aquilo é uma igreja ou não? Primeiro, a própria palavra ajuntamento de pessoas, igreja, ajuntamento de pessoas, já mostra que você sozinho não pode. Você sozinho não é igreja. Você sozinho não é nada. Além de uma pessoa orgulhosa ou de uma pessoa que se feriu com a religião e não está mais conseguindo lidar com os seus dramas emocionais, estão colocando os seus dramas emocionais acima da palavra de Deus e está vivendo em reclusão sozinho. Você não é nada além disso. Sozinho não existe igreja, porque não existe ajuntamento de pessoas. Inclusive, existe uma frase, que as pessoas colocam muito no Facebook, nas redes sociais, que diz assim, eu sou a igreja. Errado. Você não é a igreja. Você não é igreja, você sozinho. Você não é nada. Você só é igreja se você estiver com outras pessoas reunidas. Caso contrário, a palavra igreja nem tem sentido você dizer que você é uma reunião de pessoas. Quantas pessoas são você? Como que você é uma reunião de pessoas, um ajuntamento de pessoas? Não é você, tá errado. Só a etimologia da palavra já lhe condena. Isso é completamente errado. Você ter sua vida com Deus, orar sozinho, cantar sozinho para Jesus, isso faz parte de uma coisa que nós cristãos chamamos de devocional com Deus. Todos nós devemos ter nossa vida individual com Deus. Todos nós devemos ter a nossa vida de adoração individual com Deus. Mas essa vida individual com Deus não é para ser a única espiritualidade existente. Nós precisamos ter também a espiritualidade em conjunto, em ajuntamento de pessoas. E aí sim, esse ajuntamento é uma igreja. Então você desigrejado, que está sozinho ou que está planejando ficar sozinho, olhe para dentro do seu coração e veja se você não está magoado com a religião. Não deixe que a sua mágoa com a religião, com a religiosidade, fique acima do que a palavra de Deus diz para você. Agora vamos mostrar o que Jesus falou sobre o limite do que é ser uma igreja, o mínimo que tem que se ter reunido para ser uma igreja. Se você tiver com a Bíblia nesse momento, acesso à palavra de Deus nesse momento, peço a você que abra comigo em Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20. Caso você esteja fazendo um exercício físico, tomando um banho ou fazendo qualquer outra coisa, depois volta aqui no podcast e pega esses versículos para que você possa ler, tá bom? O meu objetivo é que você leia a Escritura. Bom, segundo o que Jesus disse,
Em Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20, está escrito: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, o mínimo para que alguém possa dizer que tem uma igreja presente ali, o mínimo é ter 2 pessoas reunidas. O mínimo que Jesus estabeleceu, não é uma pessoa, é 2. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. A presença de Deus, a presença de Jesus se manifesta naquele lugar. Então, se a presença de Deus se manifesta na reunião de 2 pessoas, aquilo ali é uma igreja. Quem vai dizer que não? Quem vai dizer que não, onde tiver um ajuntamento de 2 pessoas, ali não é uma igreja? Se Jesus está dizendo que ele se faz presente. Não é o padre que está falando, não é o pastor que está falando, não sou eu quem estou dizendo, é Jesus. Ele prometeu, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está ali. Ora, onde Jesus está, é a igreja dele. Alguém pode dizer diferente? Vá brigar com Deus, não comigo. Outro texto que pode corroborar tudo que nós já falamos aqui é Marcos, capítulo 6, versículo 7, que diz o seguinte: chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos. A pergunta que eu faço para você que é desigrejado, para você que quer ficar em casa congregando sozinho, para você que acha que você é a igreja, a pergunta que eu estou fazendo para você agora é: por que Jesus mandou os apóstolos pregarem de 2 em 2 e não cada um por si? Porque Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sendo Deus encarnado, porque Jesus não ficou sozinho no seu ministério? Ele chamou 12 apóstolos para ficar com ele. Porque você sozinho não é igreja. Jesus enviou os missionários de 2 em 2 porque eles sozinhos não são igreja. O modelo de pregação missionária é ir de 2 em 2. A igreja de Jesus Cristo está ali quando tem 2 pessoas reunidas. Uma pessoa sozinha não é igreja. Agora vamos abordar o outro aspecto do nosso podcast, outro aspecto daquilo que a gente está tratando aqui. Nós já aprendemos que igreja é reunião de pessoas. Já aprendemos até aqui que igreja, sendo reunião, não pode eu me reunir comigo mesmo. Então está errado essa ideia de congregar sozinho. Não existe congregar sozinho. Não existe fazer uma reunião sozinho, você se reunir com você mesmo. Isso não existe. Então agora nós vamos à questão que é muito importante, que talvez você agora esteja se perguntando. Ele já falou sobre tudo, menos sobre o que eu queria ouvir, que é onde a igreja deve se reunir. Qual é o lugar que a igreja de Jesus Cristo deve se reunir? É no templo? É onde? Bom, teve uma pessoa na Bíblia que perguntou a Jesus onde deveria se adorar a Deus. Ela perguntou se seria em um monte ou se seria no templo que ainda estava de pé, o templo que era chamado de o templo de Deus, o templo lá de Jerusalém. E Jesus respondeu para essa pessoa o seguinte: João capítulo 4, versículo 19 ao 24 diz o seguinte: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar.
Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Só até aqui. Perceba que a mulher faz uma pergunta que muitas vezes a gente lendo passa corrido, não presta atenção no que ela está perguntando. A pergunta da mulher samaritana é a mesma pergunta que você está se fazendo quando veio se parar nesse podcast. Onde deve se adorar a Deus? Qual é o lugar que se deve adorar a Deus? Jesus vem e diz que não existem mais lugares para se adorar a Deus. Veja que a mulher fala, é nesse monte, no monte de Jacó, né, onde os samaritanos adoravam a Deus no monte de Jacó, porque tinha sido estabelecido no Velho Testamento que aquele monte seria o lugar onde deveria adorar a Deus. Mas os judeus adoravam a Deus em Jerusalém, ou seja, no templo de Jerusalém. E a mulher pergunta, olha, eu devo adorar a Deus no monte ou no templo? Qual é o lugar, Jesus, que se deve adorar a Deus? E Jesus vem e diz, mulher, quem adora a Deus agora não é mais em lugares. Deus está pouco se lixando para lugares. Não existe mais o lugar de adoração do Senhor. Não existe mais a casa de adoração ao Senhor. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração a Deus agora é algo interno. É algo que está em você, na pessoa que está no teu ser, no teu interior, na sua alma. É lá que você adora a Deus. Aí você diz, David, Jesus está falando isso? Está falando, e quem provou isso foi o apóstolo Paulo. Quando foi preso em Atos 16, o apóstolo Paulo foi preso no capítulo de Atos 16, e diz que ele e Sila tinha sido surrado e estava na prisão e começou a adorar a Deus ali, na prisão. Ele e Silas. Paulo não estava sozinho, estava com Silas, provavelmente sem camisa, coberto de sangue, e ele adorando a Deus, começou a louvar a Jesus, louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo que ele tinha feito por nós. E de repente veio um terremoto, abriu as celas, as cadeias se soltaram da mão de todo mundo lá, e o homem ficou com medo de que os presos tivessem fugido e ia se matar, e Paulo começa a pregar o evangelho. A presença de Deus se fez ali naquele lugar. Quem de vocês que está me ouvindo vai dizer que Jesus não se fez presente ali? E onde é que eles estavam adorando a Deus? Numa masmorra fedida. Não é mais lugares. A adoração a Jesus, a adoração ao Pai, agora é algo interno, é algo que está dentro de você, é você na sua alma adorando a Deus. Não tem mais lugar santo para adorar a Deus. Onde você estiver, aquele lugar é santo, porque você é o santo templo de Deus, como Paulo fala também em Coríntios. Que nós somos a morada do Espírito Santo. Nós somos a morada do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo somos nós, a nossa alma, nosso espírito. Você compreende agora o que é ser verdadeiro adorador? É adorar a Deus em espírito e em verdade? É você adorar em qualquer lugar, você adorar no seu coração. Não tem mais um lugar santo, não existe mais essa de eu vou para a casa de Deus. Quando você diz, ouvinte, que está indo para a casa do Senhor, você está dizendo que você não é a morada do Senhor. Ué, você já viu a casa de Deus ir para a casa de Deus? Faz algum sentido para você? Se você é a casa, como é que você está dizendo que vai para a casa, como se essa casa estivesse fora de você? Por que então a religião faz tanto pânico para que nós estejamos lá no templo? É simples.
Poder. Tem gente que gosta de dominar. A religião precisa de você lá no templo para te dominar. Sem o templo, a religião não tem domínio sobre você. Sem uma reunião e uma pregação programada dos oradores da religião, ela não tem poder para te dominar, não tem como te dominar. Por isso, esse culto ao templo. Aí tem muita gente que está me apedrejando agora. Nossa, esse irmão Darson é um desviado. Irmãos, como está escrito em 1 Coríntios 16, versículo 19, eu vou ler para vocês, tem uma coleção de textos aqui que eu vou ler para vocês, onde Paulo fala claramente que a igreja de Jesus se reunia na casa das pessoas. Nós lemos a Bíblia e erroneamente temos a impressão de que quando Paulo fala eu fui para a igreja, eu estava com a igreja, vocês têm a impressão errada de que Paulo estava indo para um templo, parecendo uma Assembleia de Deus, uma batista, parecendo uma presbiteriana. Vocês têm a ideia errada de que Paulo está indo para algum lugar alugado, porque as igrejas naquela época tinha lá a placa, né? Igreja de Jesus Cristo, o único Salvador. Como, irmãos, as igrejas naquela época eram semelhantes às que tem hoje, com bancos para todo mundo sentar e ficar batendo palma, fazendo batuque e cantando louvores. Como você consegue imaginar que a igreja era assim, sendo que viveram numa época de perseguição? Você imagina numa época de perseguição, uma igreja com a placa lá dizendo Igreja do Senhor Jesus Cristo, preletor apóstolo Pedro. Ora, os apóstolos eram caçados naquela época. Houve períodos de perseguição e períodos de paz. Porém, nesses períodos de paz, a captura de um apóstolo para levar para a cadeia era algo glorioso. Se você for estudar a história da igreja, você vai ver que mesmo no períodos de paz, a igreja ainda era perseguida, não em termos de morte, mas de prisão. Ainda queriam capturar os apóstolos, os arruaceiros, entre aspas, né, da sociedade romana daquela época. Os crentes tinham 3 apelidos interessantíssimos, que se você não sabia, eu quero que você saiba agora. Nós éramos chamados de ateus, canibais e incestuosos. Imagine uma sociedade inteira ouvindo dizer que nós somos incestuosos. Aí você fala, como assim, David? A igreja era mal vista pela sociedade. Ninguém queria se aproximar da igreja. Todos tinham medo dos cristãos. Os cristãos eram um tipo de aberração social no Império Romano. Aí você fala, como assim? Ora só. Tinha a reunião dos cristãos e é óbvio que nós sempre evangelizamos, nós sempre pregamos o evangelho, não é à toa que há crescimento da igreja. E nessa de pregar o evangelho tinham pessoas que iam ouvir a palavra de Deus, né, que chegavam até aí numa reunião cristã, mas não se convertiam, então voltava lá por meio daquela galera lá dos romanos e tudo, e contavam algumas experiências do que havia visto no meio dos cristãos. Olha só, imagine um ímpio, né, um novo convertido, uma pessoa que está ali disfarçado de crente só para ver o que acontece no meio dos crentes, vendo a seguinte questão. Tá eu lá casado com minha esposa e de repente eu viro e digo, irmã Elza, por favor, traga comida pra gente comer. O cara vira pra minha cara e pergunta, vocês são irmãos? E eu digo, sim, nós somos irmãos. E ele fala, vocês são casados? Sim, nós somos casados. Pronto, acabou, são incestuosos. A igreja era chamada de incestuosa nos primeiros séculos, porque nós somos casados com os nossos irmãos e irmãs, mas eles não explicavam que era irmãos e irmãs em Cristo, que era algo espiritual. A sociedade, quando via você casado, chamar sua esposa de irmã, achava que de fato vocês eram irmãos de verdade. E isso gerou um tumulto no Império Romano. Essa religião merece mais atenção porque eles são incestuosos. Quer ver uma outra coisa? Nós éramos chamados de canibais, comedores de carne humana. Se você é inteligente, já percebeu por quê. A reunião de Santa Ceia
na época, né, dos primeiros séculos, era feita a porta fechada somente para quem era batizado e para quem era batizado, era cristão de verdade. Só os cristãos de verdade participavam dessa reunião. De reuniões comuns, né, tipo assim, culto público, os cristãos participavam com alguns neófitos, né, com algumas pessoas convidadas ali, que estavam a caminho da conversão, e no meio disso tinham algumas pessoas que estavam ali só para bisbilhotar o que acontecia no meio cristão. E os neófitos na fé, junto com essas pessoas, eram removidos na hora da Santa Ceia. E quando perguntava para eles perguntavam: por que a gente tem que sair? Não, porque agora nós vamos comer o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E agora? Eles imaginavam que os cristãos tinham roubado o corpo de Jesus, cortado em milhões de pedacinhos, e ficava comendo mesmo e bebendo mesmo o sangue e o corpo de Jesus na reunião que a gente sempre chamou de Santa Ceia. Você entende isso? Na cabeça da sociedade nós éramos incestuosos e canibais. Como é que a sociedade reage? Olha, só para pensar em como a sociedade reage quando ouve dizer que alguém é pedófilo. Se vê passar na rua, quer pegar, quer bater, quer apedrejar. Imagine a sociedade romana ouvindo dizer que tinha um grupo de religiosos que cultuavam um certo Jesus que tinha morrido e que tinha a suspeita de que roubaram o corpo desse Jesus e que se chamam de irmãos e são casados e que tem uma reunião secreta que só quem pode participar são eles mesmos lá, onde diz que vai comer o corpo de Jesus e beber do sangue dele. Você entende a confusão? Para acabar de completar, quando todo mundo falava que acreditava no Deus que criou o sol e no outro Deus que criou a lua e na deusa que criou o oceano e na outra deusa da doença tal, do não sei o que mais lá, nós cristãos dizíamos: não, nós só acreditamos em um Deus, só um Deus criou tudo, a gente não acredita nos deuses. Pronto, quando dizia nós não acreditamos nos deuses, acreditamos no único Deus que criou todas as coisas, naquela época isso era chamado de ateísmo. Era negar a existência dos deuses. Ateu, né, aquele que nega a existência de Deus. Então, nós éramos chamados de ateus porque negávamos a existência dos outros deuses. Então, para a sociedade da época, nós éramos marginalizados. Então, como que uma igreja que é marginalizada ia ter templo? Ainda botar plaquinha, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Preletor, o apóstolo Pedro. Imagine Pedro botando a foto dele. Claro que não tinha, gente, eu só estou tentando fazer uma comparação com os nossos dias. Mas imagine lá a placa da igreja dizendo que é do Senhor Jesus e que tem uma foto de Pedro sorrindo do lado, dizendo, né, pregação, dia segunda, quarta e domingo. Domingo, quarta e sei lá que dia, segunda, quarta e quinta, sei lá. Como é que se poderia dizer? Imagine só. A sociedade ia tocar fogo. As reuniões cristãs eram feitas na casa dos cristãos. As reuniões cristãs, quando não era feito na casa, era feito em um cenáculo alugado. Eles alugavam o cenáculo também quando queria fazer alguma reunião especial, onde ajuntaria toda a cristandade daquela cidade. Pois em uma cidade só existia várias congregações. Tinham vários presbíteros, bispos, numa cidade. Isso significa que tinham vários pontos de reunião cristã numa cidade. Como hoje, né, nós temos várias igrejas, né, só que hoje nós temos denominações com sistema religioso estabelecido e etc. Naquela época, eram vários pontos de pregações, a igreja se reunia em casas, então tinha um bispo, né, que bispo, presbítero é a mesma coisa. Em outro podcast eu explico o que é pastor, tá bom? A gente vai falar também sobre o que é pastor. Primeiro estou tratando sobre o que é igreja. Então, tinha um bispo que recebia a congregação na casa dele, né, que fazia o ajuntamento de pessoas na casa dele. E tinha um outro bispo que morava no norte,
que também fazia uma reunião lá. E tinha um bispo que morava no centro da cidade, tinha um bispo que morava um pouco mais para a esquerda, o outro para a direita. Ou seja, espalhados pela cidade, tinham igrejas que tinham seus bispos, né, os seus pastores, que tomavam conta daquelas reuniões cristãs que acontecia. Mas não tinha uma placa na casa das pessoas indicando que ali era um culto cristão, pois não podia. Vocês compreendem isso? Se não compreende, está na hora de você parar um pouquinho para estudar. O primeiro templo cristão público, o primeiro templo, digamos assim, soberbo do cristianismo, o primeiro templo levantado foi no ano 350, mais ou menos. Não sou muito bom com data, mas foi no ano mais do ano 300. Constantino, né, começou a se envolver com a igreja no ano 321 depois de Cristo. A igreja só veio ter um templo erguido depois de Constantino. Então eu estimo que seja lá para o ano 350. A igreja passou 350 anos ou 300 anos, vamos dizer assim, vamos arredondar. A igreja passou 300 anos sem um templo fixo. E vocês aí apegados com os templos, né? Mas a igreja se reunia em casa. Chega de palavra minha agora, né? Chega de raciocínio em cima da história. Vamos para a Bíblia, que é o que você quer. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor. Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Olha o que o texto diz. Que a igreja estava na casa de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila eram líderes, né, da igreja que se reunia na casa dele. A igreja se reunia na casa de Priscila e Áquila. Darson, tem só esse texto? Não. Nós temos aqui também Colossenses, capítulo 4, versículo 15, que diz o seguinte: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Veja que a igreja de Jesus sempre se reuniu em casas. E está na Bíblia para todo mundo ver. Mas a gente, quando está lendo os textos, passamos corridos, sem enxergar nada, parecendo Fórmula 1. E na igreja, né, na reunião de igreja, como eu falo hoje vulgarmente, né, os templos, né, na igreja a gente não para nem para estudar isso aqui, não para nem para ler esses textos. E quando lê corrido e não comenta esses textos sobre a igreja que está na casa de fulano, de Beltrano, de Cicrano. Nós pulamos, porque o intuito da igreja templo é fazer você acreditar que você está vivendo no modelo deixado pelos apóstolos, quando na verdade não é. Tá bom? Infelizmente, na verdade não é. Vamos ler outro texto. A epístola do apóstolo Paulo a Filemon diz o seguinte. Filemon, versículo 2 diz o seguinte, né? Porque é uma carta com um único capítulo, a gente não pode dizer Filemon 1, 2, né? Então Filemon, versículo 2 diz o seguinte: e a nossa irmã Ápia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Para finalizar, nós vamos ler mais um texto aqui, Romanos, capítulo 16, o versículo 5, diz o seguinte, Romanos 16, 5. Saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epateto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Veja que o Novo Testamento está cheio de textos, tem mais textos até do que esse, falando que a igreja se reunia em casas. Não preciso nem me alongar sobre essa questão. Mas eu falei com vocês que apesar da igreja se reunir naturalmente, comumente em casas, por causa da perseguição e de outros fatores que já foi mencionado aqui, não vou me repetir, tinha o hábito da igreja, em alguns momentos festivos, alugar um cenáculo, ou seja, um ambiente maior, um tipo de espaço para que fosse feita algumas reuniões. Eu vou usar o exemplo de Atos capítulo 20, versículo 7 a 12, para falar de um acontecimento que ocorreu
numa reunião espetacular. Como assim uma reunião espetacular? Uma cidade, gente, como eu já falei, tinha mais de uma congregação, mais de um ponto de reunião, que esses pontos de reunião eram feitos nas casas das pessoas, normalmente a casa do presbítero, normalmente a casa do pastor, a casa de quem liderava, tá bom? Mas, em alguns momentos, né, a igreja queria reunir todos os crentes daquela cidade, e aí nessas reuniões excepcionais eram alugados cenáculos, espaços onde havia aquela reunião. Vou dar o exemplo de Atos 20, versículo 7 ao 12, está escrito o seguinte: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, gente, é a ceia, tá bom? Ou seja, era uma reunião espetacular. Olha só quem estava nessa reunião. Para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Ou seja, além de ser uma santa ceia, aquela reunião, né, aquele momento era um momento de ceia, era uma reunião espetacular, o apóstolo Paulo estava naquela cidade. Então era uma reunião excepcional. Era uma reunião que não comportaria fazer na casa de algum crente, não caberia. Então tinha que alugar um cenáculo, era um evento, tá bom? E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo mancebo por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado por um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que sua alma está nele. Ou seja, ficaram muito consolados. Veja, era uma reunião excepcional. Então, quando eu digo que a igreja naturalmente, originalmente, começou em casas e a prática comum da igreja era se reunir em casas, eu não estou de maneira nenhuma dizendo que você não deve alugar um espaço e formar um templo lá. Eu estou dizendo para vocês como era a igreja no princípio, tá bom? E eu estou explicando para vocês o que é igreja. Igreja é ajuntamento de pessoas, que normalmente era feito em casa, mas pode ser feito no cenáculo, né, que é um lugar alugado, né, pode ser feito em um espaço, como vocês têm seus templos, pode ser feito em casa, pode ser feito ao ar livre, pode ser feito na cadeia. Igreja pode ser feito em qualquer lugar, qualquer ambiente que tenha duas pessoas que são servas de Deus, que são salvas e que estejam ali adorando a Jesus, adorando a Deus, adorando o Pai. Teve duas pessoas adorando a Deus em qualquer lugar, aquilo é uma igreja. Acabou. Mas como eu falei com vocês no início do podcast, eu não estou sendo didático, se é que eu estou sendo didático, né? Eu só estou mostrando para vocês aquilo que a gente aprendeu até aqui. Estou mostrando alguns fatos para vocês. Eu estou embasando na palavra de Deus, embasando na palavra de Jesus Cristo, embasando a minha crença na Bíblia, mostrando para vocês que tudo que eu estou falando aqui tem uma base bíblica. Você acredita se você quiser. Você absorve o que eu estou falando aqui se você quiser. Você muda a sua opinião se você quiser. Eu não estou te obrigando a nada. Eu estou mostrando para você que nem tudo é como você pensa que é. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência que você está dando aqui ao canal de Fora da Gaiola. Muito obrigado por você ter parado para me escutar até aqui. Eu estou muito feliz com você ter chegado até aqui. Eu quero que você deixe nos comentários a sua opinião, tá bom? Se você chegou até aqui, você merece dar a sua opinião. Muito obrigado por ter me escutado primeiro e depois comentado, tá bom? Muito obrigado. E aí eu quero saber, você já pensava dessa forma? Você já sabia das coisas que a gente falou aqui? Ou tudo é novo para você? Olha, eu não quero que vocês sejam inimigos do templo. Eu não estou dizendo para vocês não ir para templo, para vocês congregarem em casas, porque a igreja primitiva surgiu assim. Eu estou falando para vocês para não darem tanta importância ao templo como vocês têm dado.
Eu estou falando para vocês que o templo de Deus, o templo que você vai, que você chama de igreja batista, assembleia, seja lá o que for, aquele lugarzinho amplo, né? Aquele espaço que você vai, não é a casa de Deus. Eu estou afirmando que não é a casa de Deus. Eu estou afirmando que a casa de Deus é você. Eu estou afirmando que a casa de Deus, que a igreja de Deus, é a reunião de você com qualquer outro servo de Deus que estejam em qualquer ambiente. Você pode estar onde for. Se você é servo de Deus, filho de Deus, salvo por Jesus Cristo, você, junto com alguém, é a igreja de Cristo. Mas aí surge outra dúvida, né? Dave, e o pastorado? Porque você está me dizendo que a igreja é o ajuntamento de duas pessoas em nome de Jesus. A partir daí é uma igreja. Uma pessoa só reunida num quarto, não. Mas e agora? O pastor? A igreja precisa do pastor? Como é o pastor bíblico? E tem que ter um pastor, uma igreja tem que ter pastor? Como que é? O que é um pastor de verdade? Essa é a pergunta natural que você deve estar se fazendo. Porque você pode estar se perguntando, ora, eu acredito em Jesus. E a minha esposa também acredita. Então, quando nós nos reunimos na nossa casa para orar e louvar a Deus, isso aqui já é uma igreja, então eu não preciso mais ir para o templo, vou ficar com minha esposa aqui e minha filha cantando a Jesus, louvando a Jesus e pronto. E que é isso? Que doutrina louca é essa? O que é que esse cara tá falando nesse podcast, né? Nesse áudio? O que é que ele tá falando isso? Eu vou explicar para vocês tudo num próximo podcast. Você saberá o que é de verdade um pastor. E aí você pega a informação que eu vou lhe dar e você faz com ela aquilo que a sua consciência disser, tá bom? Por hora, não fique angustiado, preocupado se você está fazendo certo ou errado, se você está no lugar certo ou no lugar errado. Na verdade, a preocupação, né, que nem é preocupação que você deve ter, é se você é a pessoa certa ou não. O que importa não é o lugar que você está, mas o que importa é quem você é para Deus. Quem você é fala muito mais alto do que onde você está. É muito fácil você procurar um lugar perfeito para adorar a Deus, você procurar um templo e ir para lá se esconder. É muito fácil você achar uma reunião de pessoas e tá lá todo mundo legal, levantando a mãozinha para cima, glorificando a Deus, fazendo os rituaizinhos. É muito fácil isso. Mas você ser a pessoa certa, meu amigo, você ser discípulo é mais importante do que você estar com os discípulos. Tá bom? E a gente vai tratar sobre o que é ser pastor no próximo podcast, se Deus assim permitir, se assim for a vontade dele. Até a próxima, se Deus quiser. Qualquer dúvida, pergunte aí nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder, tá bom?